avançamos para a quarta, onde então nos é trazido o tema, o título, Estudando a Palavra. E mais uma vez o autor se refere a Miller, dizendo que nós, adventistas do sétimo dia, devemos muito a Miller pela compreensão das profecias. Ele fez um grande trabalho e é muito interessante registrar que a primeira visão, dada a Ellen White entre o Natal e o Ano Novo de 1844, 1845, aquela última semana do ano, quando muitos milleritas já estavam questionando os cálculos de Miller e começavam a marcar novas datas para a volta de Jesus, Deus mostrou à menina Ellen, a jovem Ellen, que os cálculos proféticos de Miller estavam corretos. Esse movimento, ele é descrito na primeira visão como o clamor da meia-noite, que foi o grande movimento de pregação entre o final de agosto e o 22 de outubro de 44, quando eles de fato, em final de agosto, chegaram a estabelecer essa data. Este movimento, ele aparece na visão como o clamor da meia-noite, como tendo sido um movimento ordenado por Deus. Então, esse movimento não foi em vão, seus cálculos estavam corretos, a profecia estava certa, mas o acontecimento não. E eles então estudaram e entenderam que esse santuário a ser purificado não era a terra, e sim, lá mencionado em Daniel 8,14, e sim o santuário conforme a simbologia do santuário de Israel, porém o santuário lá no céu. E nós então tivemos esse caminho aberto e os nossos pioneiros, eles iniciaram o seu relacionamento com o estudo da palavra de Deus com base nos estudos e pregações dos milleritas. E aqui, irmãos, a lição nos traz uma motivação com base nisso para estudarmos a palavra. E ele usa aqui um exemplo que eu gostei muito e nunca tinha utilizado e achei bem interessante. Estudar a Bíblia é como você montar um quebra-cabeça. Eu não tenho esse hobby, mas muitas pessoas têm. Se você juntar 2, 3, 10 peças de uma coleção aí de 5.000, de 2.000, 3.000 peças, você jamais vai enxergar a imagem completa. Pode ser que em poucas peças, de uma grande quantidade de peças, te faça você identificar apenas uma partezinha e ter uma imagem clara daquela parte. Mas aquela parte não é o todo. E quando você então completa a montagem, você vai ver o todo, você vai ter uma visão do todo. E o autor afirma que uma das razões pelas quais muitas pessoas não compreendem a Bíblia é porque estão tratando a parte pelo todo. Estão utilizando peças isoladas do seu conjunto, do seu contexto geral, da sua visão geral. E da mesma forma, fazem isso com o estudo das profecias, tirando os textos do seu contexto, ligando-os a eventos atuais, ao invés de compará-los com os restantes textos bíblicos. E aqui, se você tem a lição que eu já incentivei você a possuir, naquilo que nós chamamos, que é chamado auxiliar do professor, são dadas algumas dicas para o estudo da Bíblia, e eu quero reproduzir agora. As primeiras 5. Ler com a atenção e disposição de aprender. Uma dica preciosa. Ler com atenção. Ler com apreciação estética, ou seja, prestando atenção na beleza literária da Bíblia, olhando para os seus detalhes. 4, ler dentro de um contexto, não tirar o texto do seu contexto. Às vezes você isola um verso do contexto onde ele está, forma uma confusão. E 5, ler intextualmente, ou seja, uma vez que o texto profético ele é o seu próprio intérprete, é necessário buscar o seu significado ou o significado do texto dentro do próprio texto ou dos textos correlacionados. Então, 5 dicas preciosas. Eu vou pedir que a produção reproduza, eu vou mandar o texto para a produção e eles vão reproduzir estas 5 dicas. Outras 5 dicas muito interessantes é como nós respondemos a esse estudo. E são mais 5. Primeiro, ler espiritualmente, ler de forma inteligente, ler coletivamente, ler de modo pessoal e ler com responsabilidade ética. 5 maneiras de lermos a palavra de Deus e que estas formas nos guiarão a uma resposta positiva.
lembrando que as coisas espirituais se discernem espiritualmente. Ler de forma inteligente é procurar compreender a mensagem do texto, você não forçar a barra para que o texto diga alguma coisa que ele não está dizendo, aquilo que você quer ouvir e não aquilo que o texto está dizendo. Ler coletivamente é lembrar que a palavra de Deus foi dada para uma comunidade. Ler de modo pessoal é lembrar que a Bíblia, além de ser dada para uma comunidade, é Deus falando com você. E ler com responsabilidade ética é ler de tal maneira que nós lembremos que as profecias bíblicas são dadas com um propósito muito especial, que vão muito além da nossa vontade, do nosso desejo, ou mesmo de aplicações daquilo que a gente gostaria que fosse. Então, 5 dicas para a leitura, 5 dicas da forma como nós vamos ler, agindo como resposta. Eu acho que você deve ter tirado proveito dessas sugestões, e eu espero que a gente cresça ao longo do trimestre com sugestões semelhantes a essa. É também por isso, diz o autor, terminando aqui a quarta-feira, que é tão importante não apenas selecionar textos específicos sobre um determinado assunto, mas estudar atentamente o que a Bíblia, o conjunto bíblico, diz acerca daquele tema. Você vai cavucando aqui, ali, vai pegando um pouco ali, um pouco aqui, e assim, levando em consideração sempre o contexto, nós vamos ter uma luz brilhante da compreensão da palavra de Deus. Claro que essa é a primeira lição, o autor vai se debruçar ainda muito mais em detalhes, e dessa forma estamos pondo aqui um ponto final na lição da quarta-feira.